Então é isso aí. Vamos lá, vamos dar aqui, de fato, agora início à solução aqui das questões que a gente vai fazer desse aulão aqui, visando a prova da EFON que vai ocorrer semana que vem. Bom, primeira questãozinha aqui. Ele fala o seguinte: essa questão foi do ano passado. Imagine que você está imerso em um desafio de lógica, inspirado pela grandeza do maior campeão do Brasil, claro, o Palmeiras. Com seus impressionantes 12 títulos brasileiros, o Clube Paulista é uma força incontestável na história do nosso futebol e também um dos melhores times da América do Sul. De fato, entre 2015 e 2025, ninguém triunfou mais nesse período do que essa nova academia, empilhando títulos com uma consistência notável. Até aqui não falou nada. Agora sim. Sua tarefa é descobrir quantos anagramas diferentes podem ser formados a partir das letras da palavra Palmeiras, mas com uma condição especial e rigorosa. Nenhuma consoante pode aparecer consecutivamente. Aí ele vai lá e pergunta qual das alternativas abaixo, nesse caso aqui do lado, representa um número correto de anagramas que atendem a essa condição. Então olha só o que ele quer. Ele quer que a gente pegue a palavra Palmeiras e fique permutando as letras. Troca as letras de lugar. Ele está perguntando de quantas formas eu posso fazer isso. Quantas formas você pode trocar as letras de lugar? Observando a única regra. Você não pode ter duas consoantes seguidas. Por exemplo, você não pode ter algo do tipo P, L. Ah, o próprio Palmeiras. Perfeito, gostei. O próprio Palmeiras já não está incluso no que eu quero. Por quê? Palmeiras tem L e M juntos. Então, dado que tem L e M, duas consoantes seguidas, já não está me servindo. Então, eu quero saber quantas formas eu posso ficar permutando isso aqui sem que duas consoantes consecutivas, duas consoantes, se encontrem, na verdade. Bom, para isso, olha só. A gente observa que Palmeiras tem quantas vogais e quantas consoantes? Isso aqui, P, consoante, L, consoante, consoante, consoante e consoante. Ou seja, temos 5 consoantes. Vou botar 5C. E agora, aqui, de vogal. A, E, I e A de novo. Temos vogal, vogal, vogal e vogal. Quantas vogais são? São apenas 4 vogais. Olha só o que ele está falando pra gente. Eu não posso ter duas consoantes seguidas. Duas consoantes, uma do lado da outra, grudadas. Então o que eu vou fazer? Eu já vou definir, entre aspas, assim, a posição das consoantes. Então vai ficar algo do tipo assim: consoante, 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 consoante. O que me falta agora é escolher onde vão ficar as vogais. Então, olha, eu já sei onde vai ter que ficar as consoantes. Todo o resto aqui tem que preencher apenas com vogais. Bom, mas as vogais, eu posso botá-las em qualquer um desses espacinhos aqui. Mas a questão é que, dada uma certa ordem para as vogais e dada uma certa ordem para as consoantes, tem apenas uma única forma de você preencher isso aqui, atendendo a demanda da questão. Por exemplo, se você falar o seguinte, a ordem das vogais é A, E, I, A. Essa é a ordem das vogais. Então, eu escolhi uma ordem para as vogais. Agora, eu vou escolher uma ordem para as consoantes. P, L, M, P, L, M, R, S. Escolhi uma ordem para as consoantes. Bom, já está quase que tudo pré-determinado aqui, porque, observa, basta que eu faça o seguinte agora. Eu separe as consoantes, separei as consoantes, deixei aqui um espaço entre elas, e venha e comece a inserir as vogais. Vai lá e começo a inserir as vogais bem aqui. Vou dando aqui um jeito de inserir as vogais. Apenas isso. Então, é isso. Nenhuma consoante pode aparecer consecutivamente. Então, acabou o problema, correto? Bem, então tudo que a gente tem que fazer agora é o seguinte: vou ter que permutar as consoantes. Quantas consoantes eu tenho? Eu tenho. Então, essa aqui vai ser minha resposta. Minhas consoantes são 5 fatorial consoantes. E vou ter que permutar as vogais. Como eu tenho 4 vogais, 4 fatorial vogais. Perfeito. Entretanto, eu falei 4 fatorial vogais, né? 4 fatorial formas de permutar as vogais. Entretanto, eu tenho duas vogais
repetidas. Então, vai ser 4 fatorial sobre o número de vogais repetidas. Nesse caso, 2. Se fosse algo do tipo assim. A, E, I, O, U. Algo assim. Quantas vogais eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficaria 8 fatorial. Porém, olha, eu tenho o A repetindo 2 vezes. Então, ficaria 2 fatorial. O E está repetindo 3 vezes. Fica, então, 3 fatorial. Então, no caso que a gente está tendo aqui, eu tenho apenas a vogal A sendo repetida 2 vezes. 5 fatorial sobre 4 fatorial. Opa, 5 fatorial vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial é o seguinte. 5 fatorial vale 120. 4 fatorial é 24. Dividido por 2. Então, temos 120 dividido por 2. Não é por 12, por 2. Então, temos 120 vezes 12. Bom, 12 vezes 12 dá 144. Com esse zerinho aqui, então, 1440. 1440. Gabarito, letra C. Bom, aqueles que estiverem com dúvida, pode mandar mensagem aqui no chat. Eu estou com o chat aberto aqui no outro monitor. Pode mandar suas dúvidas que eu vou ficar vendo aqui. Aparentemente está tudo certo. Vamos dar continuidade. Questão agora de binômio de Newton. Olha só que questão interessante. Binômio de Newton e combinatória. Determine, seja Z o número de soluções inteiras não negativas da inequação x1 mais x2 mais x3 mais x4 menor do que 6. Aí depois ele fala, determine o termo que contém x à quarta no desenvolvimento de x ao quadrado mais z elevado a 12. Bom, olha só. Primeiro, ele fala que z é um certo número. Então, z vale alguma quantia. E depois ele bota o z aqui dentro. Então, o meu primeiro passo para a questão é descobrir quem é z. Vamos lá. Ele diz que z é a quantidade de soluções inteiras não negativas da inequação x1 mais x2 mais x3 mais x4 menor do que 6. Bom, dado que eu quero x1 mais x2 mais x3 mais x4 sendo menor do que 6, se eu quero que seja menor do que 6, eu quero que seja, por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. 0 também. Porque ele fala soluções inteiras não negativas e 0 é não negativo. Então, eu quero, então, x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 5. Eu quero também x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 4. Por quê? Menor do que 6, né? 5, 4 são todos menores do que 6. Então, eu vou fazer essa conta aqui até chegar no 0. Então, aqui, só vou agora mudar o sinal de igual. Então, tem que ser menor do que 6. Então, pode ser 5, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1, ou 0. Você também tem uma solução para cá. Essa aqui é uma solução trivial, né? Só tem uma solução, que é quando todo mundo aqui for 0. Quando x1, x2, x3, x4 for 0, você tem uma solução. Então, daqui de cara, a gente já tem uma solução. Agora, para as outras. Aqui a gente também vê uma solução bem tranquila. São 4 soluções, que é quando você tem x1 igual a 1 e o resto tudo 0. Ou x2 igual a 1 e o resto tudo 0. Ou x3 igual a 1, resto tudo 0. Ou x4 igual a 1, resto tudo 0. Então, logo aqui de cara, a gente já vê que esse rapaz aqui tem 4 soluções. Tá bom. Mas e o resto, né? E as próximas? Como é que a gente vai fazer? Bom, para a gente fazer as próximas, é o seguinte. Eu quero soluções inteiras. Eu quero soluções inteiras de uma equação. Como é que eu faço isso? Vamos trabalhar, por exemplo, com qualquer uma das equações. A gente vai fazer o mesmo pensamento para todas. Então, vou começar a pensar apenas nessa equação aqui. Lembrando que eu vou fazer o mesmo pensamento para todas elas. Eu quero o seguinte, eu quero soluções inteiras. Ou seja, 1 mais 2,5, alguma coisa assim, não entra. Dado que eu estou contando soluções inteiras, é um problema de contagem normal aí, problema de contagem comum. O que eu posso fazer? Eu posso pensar no sinal de mais como sendo um separador. Então, ó, sinal de mais vai ser um separador. E agora, os pontinhos que eu vou fazer vão determinar a quantidade. Então, se eu fizer assim, ó, quero que seja igual a 5. 1, 2, 3,
fazer os pontinhos assim, ó, em laranja. 1, 2, 3. 1, 2. Isso aqui que eu estou desenhando, que eu representei, significa o seguinte: 3 mais 1 mais 1 mais 0. Isso dá 5. Ou seja, isso aqui significa que x1 é igual a 3, que x2 é igual a 1, que x3 é igual a 1 e que x4 é igual a 0. Então, e se você agora permutar, por exemplo, jogar esse sinalzinho de mais para cá, por exemplo, posso fazer isso? Posso. O que isso aqui agora, essa nova representação, essa nova maneira de permutar, está representando? Olha só, vou jogar esse sinal de mais para cá. Isso aqui está me dizendo o seguinte, que eu tenho 4 mais 0 mais 1 mais 0. Ou seja, nisso aqui que eu desenhei, isso aqui que eu representei, está dizendo x1 igual a 4, x2 igual a 0, x3 igual a 1 e x4 igual a 0. Então, cada permutação me dá uma solução inteira para x1 mais x2, x3, x4 ser igual a 0. Então, o que eu vou fazer agora é um problema de permutação com repetição, que a gente acabou de fazer ali em cima. Olha só. Então, eu vou dizer que aqui é a primeira. Vou dizer que essa aqui é a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. A primeira, olha só. Eu quero um problema de soluções inteiras, não é? Eu estou querendo permutar 8. Aqui, ó. Quero permutar 8 elementos. 5 pontinhos e 3 sinais de mais. Então, eu tenho 8 objetos. Desses objetos, são 5 pontos e 3 sinais de mais. Como é que a gente faz para permutar isso aqui? Isso aqui é 8 fatorial, porque são 8 objetos, mas os pontos são repetidos. E eu tenho sinais de mais repetidos também. Assim. E para o 2, né? Para a segunda equação que nós temos. Nós temos agora, olha só, 3 sinais de mais ainda. 3 sinais de mais. Correto? Então, nós temos 3 sinais de mais, continua. Porém, dessa vez, eu tenho agora 4 pontos. 4 pontos. Isso aqui me dá 7 objetos. E como é que eu faço para permutar 7 objetos? Para permutar 7 objetos, fazemos 7 fatorial. Como nós temos 3 objetos assim, repetidos e outros 4 repetidos, fica assim. Observe o padrão. 8, 5. Aí subtrai 1 em cima e embaixo. 7, 4. Aí subtrai 1 em cima e embaixo. Vai ficar aqui na terceira com 3 agora, né? Então, são 3 sinais de mais. Sinais de mais não muda. Mas agora tem 3 objetos. Opa, 3 pontos. 3 sinais de mais com 3 pontos, 6 objetos. Vamos ter, então, 6 objetos sobre 3 fatorial, 3 fatorial. E dado que eu quero a quantidade total de soluções, eu vou somar cada um desses rapazes aqui. Agora, esse aqui foi o terceiro. Vamos fazer aqui para o quarto, quinto e sexto. Olha só, o quarto. Vamos ter 2 pontos agora e 3 sinais de mais. Então, 5 fatorial, porque são 5 objetos, 2 pontos e 3 sinais de mais. Para a quinta equação, temos agora 1 ponto e 3 sinais de mais. Então, vai ficar 4 fatorial, 1 ponto e 3 sinais de mais. E, por fim, para a sexta equação, olha só o que nós temos. Temos nenhum ponto. Então, temos apenas 3 objetos, que são os sinais de mais. Nenhum ponto, 0 fatorial e sobre 3 fatorial, os sinais de mais. 0 fatorial é 1, tá bom? 3 fatorial sobre 3 fatorial, isso aqui dá 1. 4 fatorial sobre 3 fatorial, isso aqui dá 4, como a gente já fez aqui. Aí o problema começa aqui, né? Que as contas começam a ficar um pouco grandes. Mas não tem problema, as contas até que são rápidas. Mas eu já vou botar aqui qual é o resultado. Ó, 5 fatorial sobre 3 fatorial, isso aqui dá 10. 6 fatorial sobre 3 fatorial, isso aqui dá 20. Isso aqui dá 35. E esse rapaz aqui dá 56. Tranquilo, né? Então, como eu quero Z, o Z é a quantidade total aqui de formas. Opa, aqui ó. O Z é o número de soluções inteiras dessa inequação. Eu acabei de achar o número de soluções inteiras da inequação. É fazer essa soma. Então, Z vai ser igual a quanto? 56 mais 35 mais 20 mais 10
mais 4 mais 1. Esse é o z. E a gente soma, o z vai dar 126. Bom, metade da questão já foi. Essa questão acho que é uma questão bem difícil. Por quê? A gente fez todo esse pensamento aqui, fez uma conta que não é fácil e a gente ainda não chegou nem na metade da questão. Agora vamos para a segunda parte da questão. Descobrimos z. Agora ele quer o termo que contém x à quarta no desenvolvimento desse binômio. Então, olha só. Então, o binômio que nós queremos é x ao quadrado mais, mais z elevado a 12. Porém, z a gente viu que vale 126. Beleza. Eu quero agora descobrir o termo que multiplica o x à quarta. Bom, se a gente for expandir isso aqui, a gente vai ter o quê? Como que a gente faz alguma coisa elevada a 12? A gente não vai fazer isso aqui, uma coisa elevada a 12. Por quê? Porque demora muito, mas muito mesmo. Então a gente vai ter que se basear na teoria do binômio de Newton, do termo geral. Olha só, caso você não lembre da fórmula do termo geral, não tem problema, porque eu mesmo também sinto dificuldade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar deduzir a fórmula. Olha só, se eu tenho algo do tipo assim, a mais b ao quadrado, o que eu tenho? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E se eu tiver algo do tipo a mais b ao cubo? Isso aqui vai ser a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Bom, olha só o que está acontecendo. Você já começa com um cara no expoente igual que você tem aqui, no caso a ao quadrado. Também tem o mesmo expoente do meu binômio aqui, ao quadrado. Depois, o expoente no a vai subtraindo de 1 em 1. Então, ó, tinha o expoente 2 aqui, ficou o expoente 1. Depois ficou a elevado a zero. Só que a elevado a zero você pode omitir. Enquanto que o b, ele começando no expoente 0 e foi aumentando de 1 em 1. B elevado a 1, b elevado a 2. O mesmo acontece aqui, olha só. O a está elevado ao cubo, que é o mesmo expoente aqui do nosso binômio. Aí, as potências do a, na verdade, o expoente do a vai caindo de 1 em 1. A ao cubo, a elevado a 2, a elevado a 1, a elevado a 0. Então, a gente já consegue determinar, já consegue ter uma bela noção do que está acontecendo. E se eu tiver algo do tipo, na verdade, a mais b elevado a n? Isso aqui vai ser, então, a elevado a n mais a elevado a n menos 1 vezes b, mais a elevado a n menos 2 vezes b ao quadrado, e assim vai. Só tem um problema, né? Porque a gente tem que saber esses rapazes aqui, o 2, o 3, o 3. Temos que saber, então, quem são esses termos. Esses termos são combinações. Nesse caso aqui, vai ser do a ao quadrado aqui, vai ser o n escolhe 0. Então, n escolhe 0 é igual a 1. Aí, 1 a gente não precisa botar aqui. Nesse caso aqui, e nesse caso o nosso n é 2, tá? Então, n escolhe 0. Aqui vai ser n, que é 2, escolhe 1. E aqui vai ser n escolhe 2. Então, você vai desde o 0 até o 2. Aqui é a mesma coisa, olha só. Isso aqui é n escolhe 0. Aqui é n escolhe 1. Aqui n escolhe 2. E aqui, finalmente, n escolhe 3. O valor do expoente que acompanha o b é o mesmo valor aqui dessa combinação. Olha só, b está com o expoente 1, e esse rapaz aqui da combinação também é 1. B aqui está com o expoente 2, o rapaz da combinação também é 2. B aqui está com o expoente 3, o rapaz da combinação também é expoente 3. Então, aqui vai ficar sempre assim, olha. N que escolhe K. Em que K é o rapaz que está aqui, ó, elevado a B. Então, B elevado a K, assim. Então, sempre vai ser assim. O B vai estar elevado a algum expoente e esse rapaz aqui, da nossa combinação, vai estar com o mesmo expoente. Nesse caso aqui, vai ser, então, aqui, no caso geral, vai ser n escolhe 0, b elevado a 0. Aqui agora, b está elevado a 1.
E aqui vai ser n escolhe 1. E assim vai. Porém, eu quero, então, escrever um termo geral. Eu não quero escrever toda a fórmula expandida. Eu quero escrever um termo geral. O termo geral é o seguinte. N escolhe k, que multiplica a elevado a n menos k vezes b elevado a k. Isso aqui é um termo geral. E eu quero aquele termo que tenha x à quarta. Então vamos lá, olha só. Isso aqui que eu acabei de escrever é um termo geral, mas é o termo de ordem k mais 1. É o termo de ordem k mais 1. Então, se eu quiser, por exemplo, dizer esse rapaz aqui é o termo de qual ordem? Esse aqui é o termo de primeira ordem, é o nosso primeiro termo. O termo 1, termo 2. E esse aqui é o nosso segundo termo, T2. Esse aqui é o nosso terceiro termo, T3. Por que ordem K mais 1, né? Por que esse K mais 1? Porque, olha só, aqui é o 0, mais é o primeiro termo. Aqui é 1, mais é o segundo termo. Beleza? Então, esse rapaz aqui que aparece no termo é sempre 1 a mais do rapaz que aparece aqui na combinação. Por isso que K mais 1. Então, vamos agora copiar aqui o nosso termo geral, o nosso termo de ordem K mais 1, ou o nosso késimo primeiro termo, késimo mais um termo. Vamos lá. Ele quer que a gente expanda. Não precisamos expandir, né? Mas ele quer o seguinte binômio, x ao quadrado mais 126 elevado a 12. E eu quero o termo de ordem que multiplica o x à quarta, não esquecendo disso. Bom, isso aqui vai ser o quê? O termo de ordem tk mais 1, olhando aqui a fórmula, vai ser n, nesse caso o n é 12. Vou escrever aqui, ó, primeiro. O n vai ser 12, correto? Só isso mesmo que a gente precisava fazer. O a, nesse caso, vai ser o nosso x ao quadrado. Nosso b vai ser o 126. Então vamos lá. tk mais 1, o termo de ordem k mais 1, vai ser n, que escolhe k, vezes o a, só que o a é quem? A é x ao quadrado. X ao quadrado elevado a quanto? N menos k. N, que é 12, menos k. Vezes o b. Porém, o b é 126. 126 elevado a k. Perfeito. Mas o que ele quer? Ele quer o termo que multiplica o x à quarta, não é isso? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou primeiro encontrar qual é esse expoente aqui de fato. Vai ser, então, expoente de expoente, a gente multiplica, né? 2 vezes 12, 24, menos k, vezes 126, elevado a k. E eu quero que o expoente que esteja aqui no x seja igual a 4. Então, o que eu quero é que 24 menos k seja igual a 4. Então, opa, menos 2k, não é mesmo? Menos 2k. Aqui, ó, menos 2k. Porque a gente multiplica o 2 por 12 e o 2 por menos k. Então, aqui, ó. Então, dessa forma, a gente acha que o k é igual a quanto? K igual a 10? Vamos ver. Vai ficar, então, 2k é igual a 20. Isso mesmo, k é igual a 10. Prontinho, k é igual a 10. Então, quando k for 10, é aí que eu quero. É esse termo que eu vou querer. Então, vamos lá. Fazendo k igual a 10, vamos ver o que nós vamos encontrar. Vamos encontrar 12 escolhe 10 vezes 126 elevado a 10 vezes o x elevado 24 menos... Opa, 24 menos 2 vezes 10, 20, né? 24 menos 20 dá 4. Então, certinho, x elevado a 4. É esse o rapaz que nós queremos. Vamos, então, calcular. Quanto que é 12 escolhe 10? 12 escolhe 10 é 12 fatorial sobre 10 fatorial vezes 2 fatorial. Esses números que estão aqui embaixo, 10 e 2, eles somados, 10 mais 2, tem que dar o número de cima, 12. Então, isso aqui vai ficar como? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, mas vou parar apenas no 10 fatorial. 12 vezes 11 vezes 10 fatorial sobre 10 fatorial vezes 2 fatorial. 10 fatorial posso cortar. Vamos ficar, então, com 12 sobre 2. Isso aqui dá 6. 6 vezes 11 dá 66.
Então, olha só, temos 66 vezes 126 elevado a 10. Então, a nossa resposta vai ser 66 vezes 126 elevado a 10. Vamos ver qual vai ser a alternativa. 66 vezes 126 elevado a 10. 66 vezes 126 elevado a 4, né? 126 elevado a 10 vezes x a quarta. É esse rapaz aqui. Gabarito é letra D. Acho que essa questão aqui foi uma questão difícil, porque tem a parte da combinatória, que isso aqui já não é fácil. Ainda tem aqui a parte que é um pouco mais tranquila, mas que dá um pouco de trabalho, que é a parte do binômio de Newton. Bom, vamos agora para uma matéria que eu acho muito interessante, que é a parte de números complexos. Aqui ele fala o seguinte: sejam V e T números complexos, em que módulo de V é igual a 2 e seu ângulo, seu θ, é igual a 75 graus. Enquanto T tem coordenadas no plano de Argand-Gauss, menos 4, 0. Sabe-se que o número complexo Z satisfaz a equação Z vezes V igual a T. Aí ele vai lá e fala, com base nas informações, calcule Z à quinta. Quando ele fala para a gente calcular Z à quinta, a primeira coisa que eu pensei foi escrever todos os números complexos da questão na forma polar. Por quê? A gente pode escrever um número complexo, como ele escreveu aqui, na forma de coordenada, menos 4, 0. Mas a gente sabe que isso aqui representa 4 mais 0i. Ou eu posso escrever um número complexo tal como ele me deu, com módulo e ângulo. Então seria o seguinte, módulo vezes cosseno de θ do ângulo mais i seno de θ. Assim. Isso aqui a gente abrevia como sendo 2 vezes cis de θ. Ou seja, posso escrever um número complexo com suas coordenadas ou módulo e ângulo. Posso escrever um número complexo dessas duas formas. Qual que eu vou preferir? Depende da questão. Nessa questão, dado que ele está me pedindo Z à quinta, eu vou preferir escrever no formato polar. Por quê? Dado um número complexo Z qualquer, número Z qualquer, eu posso escrever na fórmula polar do jeito módulo de Z vezes cis do ângulo θ. Se eu quiser elevar esse número a algum expoente, z elevado a n, para elevar esse número na forma polar, é muito fácil. Z elevado a n é simplesmente você eleva o módulo e multiplica o ângulo cis de θn. Ficou assim, bem tranquilo. Se eu fosse fazer agora, se eu tivesse aqui um z igual a mais bi, e se eu quisesse elevar o z a n, eu teria então que fazer um binômio de Newton. E você fazer aqui a expansão de um binômio de Newton à quinta de um número complexo, é possível? É possível. É rápido? Não é. Então, fica aí seu critério. Eu prefiro, dado que ele está me falando para fazer uma potência, escrever na forma polar. Então, o nosso número V, eu já posso escrever ele na forma polar dele. V é igual a 2 cis de 75 graus. Além de escrever na forma polar, eu prefiro botar o ângulo em radianos. Por quê? Se eu fizer, por exemplo, se eu quisesse elevar o V à quinta, eu deveria fazer 75 vezes 5, que é um número chato de fazer. Agora, se você fizer em radiano, o V vai ser 2 cis de π sobre 5π sobre 12. Em radiano fica mais fácil, porque você elevar o V à quinta, você teria que fazer aqui no ângulo apenas 5 vezes 5, que é uma coisa muito mais rápida de fazer. Então, eu prefiro escrever o número complexo na forma polar, usando o ângulo em radianos. Então, já escrevemos aqui o V. Ele fala que o T é o número complexo no plano menos 4, 0, né? No plano ele está representado como sendo menos 4, 0. Então, vamos lá no plano. O menos 4, 0 é aqui, olha só. Aqui é a parte, o eixo imaginário, e aqui é o eixo real. E o menos 4, 0 está aqui, né? Menos 4 para x, né? E 0 para y. Mas, na verdade, seria parte real, menos 4, parte imaginária é nula. E esse ângulo aqui, e esse número aqui,
eu posso escrevê-lo na forma trigonométrica, na forma polar, como sendo módulo, ele é claramente 4, a distância dele até a origem é 4, vezes o ângulo, vezes que ângulo que ele está fazendo. Para cá é um ângulo zero, para cá ângulo de 45 graus, para cá ângulo de 90, para cá ângulo de 120 e finalmente chegou no ângulo de 180. Cis de 180 graus, ou seja, cis de π. Prontinho, temos isso aqui. Então já escrevemos nossos dois números complexos na forma polar. Ele fala para gente que temos um número complexo z vezes v igual a t. E ele fala para a gente calcular z à quinta. Bom, então z é igual a t sobre v. Porém, quanto vale t? O t está bem aqui. O t vale 2 cis de 5π sobre 12. E o v? O v... Inverti, né? É aqui, né? O v tá aqui embaixo e o t aqui em cima. 4 cis de π. Como é que você faz para dividir números complexos na forma polar? Você divide os seus módulos, então vai ficar 4 sobre 2, dá 2. E você subtrai seus ângulos. Cis de π menos 5π sobre 12. π menos 5π sobre 12. Isso aqui vai dar 12 vezes 1, dá 12, menos 5, então vai ficar 12 menos 5, 7, né? Então isso aqui vai ficar 7π sobre 12. Então, você divide os módulos e subtrai os ângulos. Prontinho. Então, encontramos o nosso número z. O nosso número z é 2 cis de 7π sobre 12. Mas ele não pergunta o número z. Ele pergunta o z elevado a 5. Então, como é que a gente faz agora para descobrir z elevado a 5, né? A gente eleva aqui ambos os lados a 5. A gente eleva o seu módulo a 5. Nesse caso, 5 elevado a 5. 2 elevado a 5, quer dizer. E agora a gente multiplica os ângulos. Cis de 7π sobre 12 vezes 5. 7 vezes 5 dá 35. Então, o ângulo aqui vai ficar como? O ângulo vai ficar 35π sobre 12. Poxa, vou pegar aqui uma água. Mas assim, poxa, eu não sei que ângulo é esse, 35π sobre 12. Já vou te mostrar como é que a gente faz isso. Eu vou tentar reescrever o numerador como sendo algum múltiplo do denominador. Então, eu vou escrever o 35π sobre 12 como sendo 24π sobre 12 mais 11π sobre 12. Por quê? Por que eu escolhi algum múltiplo? Porque assim fica fácil de você fazer essa conta aqui. 24 sobre 12, eu sei, isso aqui dá 2π nesse caso. 2π mais 11π sobre 12. Mas olha só, 2π radianos é uma volta completa. Então você estava lá num certo ângulo, você deu uma volta completa, chegou no mesmo local. Então isso aqui é como se você estivesse somando zero, porque você está no mesmo local que você começou. Mais 11π sobre 12. Agora sim. Então esse ângulo aqui, 35π sobre 12, é como se fosse, é congruente a 11π sobre 12. Tranquilo? E 11π sobre 12, que ângulo é esse aqui, né? Que ângulo é 11π sobre 12? 11π sobre 12, eu posso escrevê-lo como sendo... Vou escrever assim. 11π sobre 12, eu posso reescrever como sendo 12π sobre 12 menos π sobre 12. Por que eu escrevi dessa forma? Porque eu vejo que 12π sobre 12, isso aqui é a mesma coisa que π, a mesma coisa que 180 graus. Então, eu estou no 180 graus e volto 15 graus. Então, olha só, vamos ver onde é que eu estou no meu plano complexo, né? Vou pegar aqui, ó, uma circunferência. Vai ficar um negócio bem bonito. Eu estou aqui no 180 graus e volto 15 graus. Isso aqui volta 15. Então, e volto 15 graus. Isso aqui são
15 graus. Então, olha só o que eu estou querendo. O que eu quero é z, a quinta, é 32 cis de 11π sobre 12. É esse rapaz que eu quero. Só que eu estou vendo que cis de 11π sobre 12, eu posso achar o seu cosseno achando o cosseno de 15 e depois multiplicar por menos 1. Claro, porque o cosseno de 15 está aqui. Esse aqui é o 15 graus. O cosseno de 15 é esse rapaz aqui. E o seno de 15 é o mesmo aqui. Então, olha só. O cosseno de 11π sobre 12 é o mesmo cosseno de 15 graus. Só que com sinal negativo. E o seno é o mesmo seno. Os senos são iguais. Então, tudo que falta agora a gente fazer é achar o cosseno e o seno de 15. Você pode achar seno e cosseno de 15 fazendo da seguinte forma. Seno de 45 menos 35 e cosseno de 45 menos 35. Você vai fazer isso aqui na hora da prova, você vai demorar um pouquinho. Não recomendo que você faça uma coisa dessas. Eu recomendo que você já chegue na prova sabendo o valor do seno de 45. O seno de 45 é raiz de 6 menos raiz de 4 sobre... Opa! Isso mesmo. Errei aqui, peraí. Raiz de 2 sobre 4. Pronto. E aqui vai ser raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Prontinho, assim. Chega na prova já sabendo disso aqui. Caso você não saiba, dá para deduzir. Não tem problema. Então, para finalizar a questão, o que eu quero é z, a quinta, é 32 cis. O cis é cosseno mais i seno. Já vimos que o cosseno de 11π sobre 12 é menos o cosseno de 15, ou seja, menos o cosseno de π sobre 12. E vimos também que que o seno, que a gente tanto quer, seno de 11π sobre 12, é igual ao seno de 15 graus, ou seja, é igual ao seno de π sobre 12. Então, o que vai ficar aqui? 32 vezes o cosseno vai ser, então, menos o cosseno de 15. Aqui. Vai ficar menos esse cara. Menos raiz de 6, menos raiz de 2 sobre 4. Mais i vezes o seno de 15. Olha só, o seno de 15 é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Prontinho, finalmente a questão acabou. Por quê? Basta que a gente agora faça a distributiva. Nós vamos ter 32 dividido por 4, isso aqui dá 8. 8 que multiplica menos raiz de 6 menos raiz de 2. E também vai ser 32 vezes lá dentro, tá bom? Mais i vezes, ou então 8 vezes raiz de 6 menos raiz de 2 i. Vamos ver se tem alguma alternativa que se pareça com isso aqui. Então, olha só, é justamente a letra D, né? Letra D não, letra C. Aqui. Ambos aqui na parte real estão negativos. E na parte imaginária, esse rapaz aqui está com sinal de menos, né? Então, aqui a letra E, a letra E. Agora sim. Ambos estão negativos. E na parte imaginária, aqui está com sinalzinho de menos. Prontinho, letra E. Então, essa questão aqui é uma questão de números complexos. Acredito que seja uma questão de nível fácil para médio. Não é uma questão difícil, porque a gente não utilizou nada demais. A coisa assim, mais extravagante que eu acredito que seja é você chegar sabendo seno e cosseno de 15, que é uma coisa que você pode deduzir na hora. Sabendo seno e cosseno de 35 graus. De 30 e 45 graus, você consegue achar seno e cosseno de 15. Continuando aqui, tô vendo aqui, vamos ver se o chat tem alguma dúvida. O chat está bem tranquilo. Então, vou seguindo aqui. Essa questão aqui é uma questão muito interessante, porque ele acaba te contando toda uma historinha de como você vai criar uma certa matriz. Está aqui a matriz, e ele fala para a gente utilizar o teorema de Laplace. Como que funciona esse tal teorema de Laplace? Ele fala para a gente, usando o teorema de Laplace ou outro método de sua escolha. Ele fala para a gente encontrar
o determinante. Calcule o determinante com valor absoluto da matriz A. Ele já fala pra gente que a matriz A é uma matriz quadrada de ordem 4. Uma matriz quadrada A de ordem 4. Se a matriz é quadrada de ordem 4, quer dizer que é uma matriz 4 por 4. Então, é uma matriz 4 por 4. E como é que a gente vai construir essa matriz? Ele já dá pra gente toda a regrinha de construção da matriz. A primeira linha da matriz deve ser uma PA de razão 5, cujo primeiro termo é 2. Então, PA de razão 5, primeiro termo 2. 2 mais 5. 7 mais 5. 12 mais 5, 17. Esse é a primeira linha da nossa matriz. A segunda linha deve ser formada por uma PG de razão 3, primeiro termo 1. Então, primeiro termo 1, razão 3, né? Vezes 3, vezes 3, vezes 3. Ficou assim. Para a próxima linha agora. A terceira linha deve seguir uma progressão aritmética de razão 7 com termo inicial igual a 4. Então, termo inicial aqui, 4 e razão 7. Então, 4 mais 7. Eu vou olhar aqui a colinha, 11, 18 e 25. Por fim, quarta linha deve conter uma PG de razão 2, iniciando com o termo 3. Então, começa aqui com o termo 3, razão 2. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12 vezes 2, 24. Essa aqui é a nossa matriz A. E a gente vai ter que encontrar o determinante dessa matriz. A gente pode utilizar qualquer método que você preferir. Você pode utilizar qualquer método mesmo. Mas, dado que a gente está usando aqui uma matriz, lidando com uma matriz 4 por 4, recomendável que a gente utilize o teorema de Laplace. O teorema de Laplace, como é que funciona? A gente escolhe qualquer linha da matriz, por exemplo, essa daqui. A gente escolhe qualquer linha ou coluna da matriz, por exemplo, essa daqui. Qualquer linha ou coluna, qualquer uma mesmo. E a gente vai ter que agora olhar para cada um desses elementos dessa coluna. Cada um deles. Então, eu olho aqui, por exemplo, para o 2. Vai ficar que o determinante é o 2 vezes menos 1 elevado à linha mais coluna que está o 2. Primeira linha, primeira coluna. Vezes o determinante da matriz que sobra quando eu tiro o 2. Então, ó, tirando o 2, tirando linha e coluna do 2, sobrou esse determinante aqui, né? Vezes esse determinante. Vezes 3, 9, 27, 11, 18, 25, 6, 12 e 24. Isso aqui eu tenho que fazer agora pro 1. Mesma coisa, fazer pro 1. Ou seja, então, aqui pro 1 eu tenho que calcular mais um determinante 3 por 3. Por 4, tem que calcular mais um determinante 3 por 3. E também pro 3, vou ter que calcular outro determinante 3 por 3. E depois eu vou ter que somar todo mundo assim. Que vai dar um trabalho muito grande. Então, o que eu aconselho que a gente faça é o seguinte. A gente vai modificar essa matriz aqui. Fazer aqui várias transformações lineares nessa matriz. De forma que vai acontecer o seguinte. A gente vai fazer aparecer a maior quantidade possível de zeros. Eu vou dar um jeito de fazer aparecer 0, 0 e 0. Quanto mais zero, melhor. Porque assim eu não preciso olhar para todos os elementos dessa coluna. Por quê? Porque dado que eles são zero, vai ficar 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, é isso que eu vou fazer. É um trabalho, assim, que é um pouco chato, mas não é nada demais. Só é, assim, cansativo. Então, essa questão aqui eu considero uma questão fácil para média, mas uma questão demorada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas uma vez, depois eu vou botar já a matriz toda bonitinha aqui pra gente, olha só. Eu vou trocar, eu troco qualquer uma dessas linhas por uma combinação linear entre as outras linhas. Por exemplo, se eu quero fazer aparecer um 0 aqui, olha só o que eu posso fazer. Eu posso, primeiro, botar aqui o sinal de igual. Primeiro, faço o seguinte, eu vou trocar a linha 1, vou trocar essa linha aqui toda, trocar a linha 1 pelo quê? Por uma combinação linear de qualquer linha, inclusive a própria linha 1. Então, vou fazer assim, ó, linha 1 vai ser igual a 2 vezes a linha 2, que é essa aqui, menos a linha 1. Como é que vai ficar isso aqui então? Olha só, eu vou repetir toda a matriz. Vamos lá, dado que eu vou repetir toda a matriz, acho que é até mais fácil só copiar. Então, olha só, eu vou repetir toda a matriz.
com exceção da linha 1, que é ela que eu vou substituir, né? Com exceção aqui, ó, da linha 1. O que eu fiz, então? Linha 1 é ela mesma, 2 vezes a linha 2 menos a própria linha 1. Então, vai ficar o seguinte, ó. 2 vezes a linha 2 menos a linha 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Já comecei bem, já consegui botar um 0 ali. Depois vai ficar 6 menos 7. 6 menos 7 dá menos 1. Certinho aqui? Certinho. 6 menos 7 dá menos 1. Depois vai ficar, então, 18 menos 12 dá 6, correto? 18 menos 12 dá 6. Depois vai ficar, então, 54 menos 17. Isso aqui dá quanto? Dá 37, não é? Acho que dá 37, mas vamos confirmar? 14 tira 7 dá 7. 5 tira 2, 37. Isso aí mesmo. 37. Então ficou assim. Bom, e a gente vai fazer isso aqui para todas as linhas. Então vou fazer isso aqui para a linha 3. Fazer linha 3. Vou substituir por alguma outra coisa. Linha 4 também. Você pode fazer isso aqui de diversas formas. Na verdade, há infinitas formas de fazer isso. Uma das possibilidades é o seguinte. Você trocar a linha 3 pelo triplo da linha 1. Que a linha 1 já está com 1. Menos a própria linha 3. Você pode trocar a linha 4 por 4 vezes a linha 1. Menos a linha 4, não. Por 3 vezes a linha 1 menos a linha 4. E aqui é 4 vezes, né? 4 vezes a linha 1 menos a linha 3. Prontinho. Caso não tenha entendido, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar a linha 3, por exemplo, e vou multiplicar a linha 1 por 4. Multiplica toda a linha 1 por 4. E vou agora fazer toda essa linha 1 que está multiplicada por 4 subtrair da linha 3. Você fazendo isso aqui vai dar certo. Tem aqui diversas formas de fazer. Eu já vou escrever uma das soluções, tá bom? Uma das soluções que eu já fiz aqui, pra gente não ficar muito tempo. Então, uma das soluções é 0, 1, menos 6, menos 37. A única linha que eu não mexo vai ser essa linha 2 aqui. Depois 0, menos 3, menos 6, menos 9. 0, menos 3, menos 15, menos 57. Pronto, agora eu vou ter que fazer o quê? Vou aplicar o teorema de Laplace. Então, vamos calcular o determinante através do teorema de Laplace. Como é que eu faço? Eu escolho uma linha ou uma coluna. Pode ser, por exemplo, essa daqui. Vou escolher aquela que tem maior quantidade de zeros. Vou escolher essa. E agora, eu pego os seus elementos. Como todos os elementos aqui são zero, com exceção desse rapaz aqui, então vai ser esse aqui que eu vou pegar. Vai ficar, então, uma vezes, ou seja, o elemento vezes, menos 1 elevado à linha mais coluna. A linha é 2, coluna é 1. Vezes o determinante que sobra. O determinante que sobra quando eu tiro linha e coluna do 1. Então vai ficar 1 menos 6 menos 37, menos 3 menos 6 menos 9, menos 3 menos 15 menos 57. Ficou assim. O que eu vou fazer agora? Vou simplesmente calcular esse determinante. Então vai ficar assim, olha, que o determinante de A vale o quê? 1 vezes menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Vai ficar aqui, então, menos. Olha só que interessante. Eu posso botar um 3 aqui em evidência, tá vendo? Nessa linha aqui, eu tenho 3, 6 e 9. Todos eles são múltiplos de 3. Posso botar o 3 em evidência. Então, botando o 3 em evidência, vai ficar 3 fora aqui. Eu não boto o 3 em evidência a partir de cada um elemento da linha. Então, é como se toda a linha tivesse multiplicado por 3. Eu boto um único 3 para fora. Tá bom? Então, vai ficar 1 menos 6 menos 37. Vai ficar, então, menos 1 menos 2 menos 3. E aqui também, não é? Olha só, aqui também, todos esses rapazes aqui são divisíveis por 3, são múltiplos de 3. Então, botando mais um 3 para fora, vai ficar, então, menos 1, menos 5, menos 19. Prontinho. A gente agora só precisa calcular esse determinante aqui.
Bom, calcular esse determinante, a gente pode fazer de diversas formas. A gente pode fazer aquele método lá, que a gente escreve a primeira linha, a gente copia a primeira linha e a segunda linha aqui embaixo. Começa a fazer as multiplicações cruzadas, não é? Por exemplo, então, menos 1, opa, vou pegar aqui a setinha. 1 vezes menos 2 vezes menos 19. Depois, menos 1 vezes menos 5 vezes menos 37. Por fim, menos 1 vezes menos 6 vezes menos 3. Aí anota isso, quanto dá. Então, isso aqui vai dar o quê? Já vou botar aqui, ó. Isso aqui deu 38. Opa. Isso aqui deu 38 menos 185. Isso aqui deu 18. É, menos 18, né? Menos 18, olha só, cuidado, menos 18. Anota esses resultados. Depois você vai fazer para o outro lado. Menos 37 vezes menos 2 vezes menos 1. Menos 3 vezes menos 5 vezes 1. Menos 19, menos 6, menos 1. Isso aqui vai dar quanto? 37 vezes 2, isso aqui vai dar menos 74, né? Menos 74. Aqui vai dar 15. E 19 vezes 6, isso aqui dá 114. Porém, como temos 3 sinais de menos aqui, menos 114. Soma esses rapazes aqui. Soma esses. Depois você vai fazer tudão aqui, menos tudão aqui. Isso aqui vai dar, então, ó, que o determinante vai ser menos 9 vezes 38 menos 185 menos 18 menos 74 mais 15 menos o 114. Vai ficar assim. Por fim, finalmente, a gente acaba encontrando que o determinante é menos 72. A gente vai nas alternativas e não tem o menos 72, tem apenas o 72. Por quê? Porque ele pergunta o valor absoluto. Então, o valor absoluto de menos 72 é o próprio 72. Acabou ficando aqui, ó, um erro de digitação, mas a alternativa é a primeira letra B aqui, tá bom? Vamos lá. Vendo aqui se tem alguma dúvida. Tudo certo. Vamos lá. Vamos fazer agora uma questão de geometria analítica. Olha só que coisa interessante. Ele fala o seguinte: considerando que os vértices opostos de um paralelogramo são A e B, e que um outro vértice C é tal esse aqui. Aí, ele quer saber o valor de A mais B, sabendo que a reta que contém a diagonal, que passa pelos pontos C e D, tem equação x sobre y igual a 2. Então, olha só, vou desenhar aqui um paralelogramo qualquer. Vou desenhar aqui um paralelogramo. Como é que a gente desenha um paralelogramo? Eu faço aqui duas retas. E agora eu faço uma cópia delas. Faço aqui retas paralelas. Conecto aqui. Então, esse aqui vai ser o paralelogramo que a gente vai brincar. Prontinho, está aqui o nosso paralelogramo. Eu vou dizer que aqui vai ser meu ponto A. Ele diz que meu ponto A é 0B, vai ser esse aqui meu ponto A. Ele diz que o ponto oposto, né? Aqui, ó, o vértice oposto. Então, esse aqui é o B, que é igual a 4 menos 1. Ele fala, ó, um outro vértice, C, vou dizer então que esse aqui é o C, tem coordenada 6A. Ele pergunta pra gente quanto que vale A mais B, sabendo que temos essa reta aqui. Ele fala a equação dessa reta. Essa reta tem a equação x sobre y igual a 2. Vou dizer então que essa reta R tem a equação x sobre y igual a 2. X sobre y igual a 2. Ou seja, temos que y é igual a... y é igual a x sobre 2, né? Pronto. Y é igual a x sobre 2. Dessa forma. Então, já sabemos a equação da reta. Temos aqui nossos pontos. O que eu posso fazer, né? Bom, a primeira coisa que eu observo é o seguinte, que o ponto C pertence à minha reta R. Ou seja, se ele pertence à reta R, ele tem que satisfazer o seu ponto, as suas coordenadas, satisfazem essa equação aqui. Então,
y tem que ser igual a x sobre 2, correto? Qual é o y dele? O y dele é a. O a tem que ser igual a x sobre 2. 6 sobre 2. Então, o a é 3. Já conseguimos aqui encontrar dos pedidos da questão. A questão que é a mais b, encontramos a. Como que eu faço para encontrar b? Bom, olha só. Para encontrar b, o que eu faço? Eu tenho aqui um paralelogramo. E quando a gente liga as diagonais aqui do paralelogramo, a gente cruza aqui as diagonais, elas se cruzam no ponto médio. Então, aqui é o ponto médio do nosso paralelogramo. Se aqui é o ponto médio, olha só o que eu posso dizer então. Que eu posso calcular a coordenada do ponto médio como sendo a mais b sobre 2, né? Coordenadas de a mais coordenadas de b sobre 2. Então vai ficar 0 mais 4 sobre 2, x sobre 2 e o y sobre 2, né? b menos 1 sobre 2. Ficou assim. Além disso, o que a gente pode fazer também, né? O que a gente pode fazer? Vou só continuar aqui, escrevendo assim. Isso aqui é 2 sobre b menos 1 sobre 2. Dessa forma. Mas uma coisa que a gente já sabe é a seguinte. Que o ponto M também pertence à reta R. Não é? Então, o y tem que ser igual a x sobre 2. Então, o y dele é b menos 1 sobre 2. O y é igual a x sobre 2, ou seja, x sobre 2. A gente acaba encontrando, ó, corta aqui o 2 com 2, acaba encontrando que o b é igual a 3. Dessa forma, temos o a e temos o b. Aqui, ó, o a e o b. Então, a mais b, 3 mais 3, igual a 6. Questão também tranquila. Vamos agora partir para as questões mais desafiadoras aqui da prova. Que é o seguinte, quando ele começa a botar a questão que envolve limite, questão que envolve derivada, questão que envolve integral, essas questões aí costumam ser as mais desafiadoras da prova. Ele fala o seguinte, calcule o limite abaixo. Ele quer o limite de e elevado a n menos 1 sobre n ao cubo, quando n tende a zero. Quando n tende a zero, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode tentar já jogar esse n igual a zero. A gente pode tentar fazer isso. Vamos ver se vai dar certo. Então, fazendo n igual a zero, a gente teria algo do tipo fazer aqui embaixo, então, na verdade, n igual a zero. E elevado a zero menos 1 sobre 0 ao cubo, né? E elevado a zero dá 1. Menos 1, 0 ao cubo dá 0. O menos 1 dá 0, temos 0 sobre 0. Bom, 0 sobre 0 não quer dizer nada, tá bom? Isso aqui não vai para infinito, isso aqui não vai para zero, isso aqui, assim, a priori não vai para lugar nenhum. Então, muito cuidado dizer que 0 sobre 0 dá alguma coisa. Vai depender de cada questão. Nesse caso, a gente não sabe quanto dá. O que a gente pode fazer, então, para contornar esse problema? A gente pode fazer isso aqui de diversas formas. Mas a forma mais fácil é a gente aplicar a leizinha lá, aquela regrinha lá de L'Hopital. Quando a gente tem indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, a gente pode aplicar L'Hopital. Como é que funciona L'Hopital? É o seguinte, L'Hopital diz o seguinte, que o limite do que a gente quer calcular, nesse caso, e elevado a n menos 1 sobre n ao cubo, quando n tende a zero, é igual ao limite, só que agora da derivada do que a gente quer calcular, derivada do numerador sobre a derivada do denominador. Então, derivada do numerador. Como é que eu derivo isso aqui, né? Em relação a n. Em relação a n. Bom, derivada de e elevado a n em relação a n é o próprio e elevado a n. E derivada de uma constante dá zero. E agora aqui, derivada de n ao cubo em relação a n. Dá 3, o 3 cai e subtrai o expoente, n ao quadrado. Ficou assim. Então vai ficar que o limite que a gente não estava sabendo calcular é igual a esse limite aqui. Vamos ver quanto dá agora. Fazendo n tender a zero, vamos ter e elevado a zero sobre 3 vezes n ao quadrado, né? Ou seja, 0 ao quadrado. E elevado a zero dá 1.
3 vezes 0 ao quadrado. Ou seja, esse 0 ao quadrado é uma coisa que tem que ter em mente que não é exatamente zero. É um número muito pequeno mesmo. Muito próximo de zero. Tudo bem? E esse número muito próximo de zero está elevado ao quadrado. Quer dizer que esse rapaz aqui está um número praticamente zero, mas é positivo. 1 dividido por zero positivo vai fazer esse número aqui explodir para o mais infinito, tudo bem? Então isso aqui vai dar mais infinito. Por quê? Poderia muito bem ter um caso que você está fazendo aqui, ó, dividindo por zero, mais um número muito próximo de zero, mais negativo. Então isso aqui faria seu número explodir para o menos infinito, tudo bem? Então muito cuidado com isso. Nesse caso, como nós tínhamos o n ao quadrado, com certeza números ao quadrado vão dar positivo. Então, com certeza esse rapaz aqui ficaria positivo. Então, por isso que 1 sobre 0, nesse caso aqui, vai dar mais infinito, porque esse zero está um zero positivo, por assim dizer. Bom, agora vamos para a última questão de hoje. A última questão, eu deixei ela aqui porque eu acredito que ela seja a mais difícil. Olha só o que ele fala pra gente. Calcule o volume do sólido reto com altura h igual a 12 centímetros, que sua base é definida no primeiro quadrante, abaixo dos gráficos da função g e h e acima do gráfico da função f, onde temos isso aqui. F, g e h são definidas dessa forma. Bom, olha só. Para a gente conseguir calcular um volume, eu preciso primeiro achar a área e depois multiplicar pela altura. É isso que eu vou fazer. Então, vamos ter aqui algumas parábolas. Eu vou encontrar a área e depois vou multiplicar por 12 para ter o volume. Bom, primeiro eu tenho que, então, encontrar a área. Eu vou tentar encontrar o desenho aqui. Vou desenhar. Então, para você fazer questão desse tipo, é imprescindível você desenhar. Para você ter assim, uma boa visão, tente desenhar. Claro que nem sempre é necessário desenhar, mas o desenho te auxilia muito. Na verdade, nem nessa questão é necessário que se desenhe. Você pode fazer completamente algébrico e vai dar certo, mas o desenho vai te auxiliar. Olha só. Vamos fazer aqui, então, o nosso eixo cartesiano, nosso plano cartesiano. Aqui é o nosso x e aqui é o nosso y. Vamos tentar desenhar essas figurinhas aqui, essas funções. Bom, eu percebo que todas as funções são parábolas. Então, eu sei lidar com parábolas. Não deve ser difícil, né? Olha só, temos x ao quadrado menos 8x mais 17. O que eu vou fazer aqui é completar quadrados. Por quê? Porque eu só quero o esboço. Olha só, x menos 8, então vai ficar x menos 4 ao quadrado. Por quê? O quadrado do primeiro apareceu aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá aqui, ó, é o 8x. Mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo seria, então, mais 16, né? Mas já temos o 17 aqui. Eu posso quebrar esse 17 como sendo 16 mais 1. Então, isso aqui é x menos 4 ao quadrado. Sobrou 1, vou botar o 1 aqui fora. Eu vou fazer isso para todas. Nesse caso aqui vai ficar x, já divide por 2 logo, menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, mas eu tenho 9 aqui. Então, já peguei 4, tinha 9, ficou 5. E aqui vai dar algo muito parecido, vai ser x menos, nesse caso, x menos 6 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. 36 para chegar a 41, falta 5. Prontinho, desenhei toda a minha função. Todas as minhas funções, não desenhei, né? Mas consegui escrever dessa forma. E agora eu vou desenhar. Olha só, na hora de você fazer o desenho, observa como é que fica fácil. Vamos começar pela f. A minha função f está dizendo o seguinte. F de x é igual a x menos 4 ao quadrado mais 1. Isso aqui está me dizendo a função f. Se eu começo a aumentar x, claro que a minha função vai indo para mais infinito. Se eu começo a diminuir, opa, isso mesmo, mais infinito. Se eu começo a diminuir x, a minha função também vai para mais infinito. Porém, se eu fizer x exatamente igual a 4, é quando a função tem seu valor mínimo. Isso aqui é muito interessante porque a gente consegue ver na hora qual é o x do vértice. O x do vértice está aqui no 4. Então, esse aqui vai ser o 4. Esse aqui é meu x do vértice. O x do vértice é 4. Agora, qual é o y do vértice? É justamente o 1, que é o seguinte. Quando você faz aqui x igual a 4, nesse caso, a função tem seu valor mínimo aqui. Então, assim, ó, x igual a 1. Tá tipo aqui. Aí vamos desenhar aqui a função.
Prontinho. Essa aqui é a função f. O mesmo vale tanto para a função g quanto para a função h. Olha só, eu consigo ver logo de cara o x do vértice da função g. X do vértice da função g é 2. E o y do vértice da função g vai ser 5. Então a função g está aqui. Essa aqui é a função g. E agora para a função h. O x do vértice para a função h é 6. E o y do vértice para a função h é 5. Ou seja, é o mesmo, né? Esse aqui tem praticamente a mesma altura. Praticamente. É porque, bom, eles têm a mesma altura, mas claro que o desenho aqui que eu desenhei não tá tão bom assim. Seria algo mais ou menos aqui, talvez. Vou apagar aqui. E aqui que eu vou desenhar agora vai ser a minha função h. É isso aqui. Então, temos essa função aqui, a função... Opa, temos essa função que eu vou deixar aqui, ó, em cores diferentes. Essa aqui vai ser a minha função g. E essa aqui, opa, vai ser a minha função h. Prontinho, essa aqui vai ser a função h. O que ele fala é o seguinte, que a base do que a gente quer, a sua base é definida no primeiro quadrante, ou seja, nesse quadrante aqui, abaixo dos gráficos da função g e h. Abaixo dos gráficos da função g, abaixo dos gráficos da função g e h. Então, abaixo das funções é isso aqui. Porém, acima do gráfico da função f. Então, é isso aqui que nós queremos. Essa área bem aqui. E para calcular essa área, na verdade, a gente vai ter que fazer, então, uma integral. Bom, eu vou fazer a integral em duas partes. Essa daqui, à esquerda, e somar com essa daqui da direita. E a gente soma essas duas, como eu acabei de falar. A gente vai ter a área, depois a gente multiplica por 12 para termos o volume. Então vai ficar o seguinte, que a integral, o nosso volume que nós queremos, vai ser 12 vezes... Primeiro vamos calcular a área, né? A área vai ser a integral de 2 até 4 da função g, essa aqui é a função g, menos a função f. Então vai ficar integral da função g de x menos a f de x dx. Assim. E vou somar com a integral de 4 até 6 da função h de x menos a função f de x, menos f de x. Isso aqui é em relação a x. Prontinho, é isso que nós queremos. Então, como é que vai ficar? Olha só. Integral de 2 até 4, g menos f. A g é x ao quadrado menos 4, x ao quadrado menos 4, x mais 9, menos a função f. A função f é x ao quadrado menos 8x mais 17. X ao quadrado. Aí, como eu estou botando aqui sinal de menos, vai ficar, então, mais 8x menos 17. Tranquilo? Assim mesmo. Então, vou ter que trocar o sinal de todo mundo. Mais a outra integral, de 4 até 6, da função h menos a f de x. A função h é x ao quadrado menos 12x mais 41, menos a função f, que é x ao quadrado mais 8x menos 17. E tudo isso aqui dx, né? Isso aqui é apenas questão de notação, mas não podemos deixar de botar. Logo de cara, a gente vê que x ao quadrado corta. Aqui, ó, x ao quadrado corta. Então, vamos ter integral de 8 menos 4 dá 4. 4x, 9 menos 17, isso aqui dá menos 8. Mais a integral de 4 até 6 vai ficar como? Olha só. 8 menos 12, né? Vai ficar, então, menos 4x. E 41 menos 17. 41 de 17 é 40 menos 16, né? Que é 24. Pronto, mais fácil assim. É 24. Dx. Prontinho. Agora o que a gente tem que fazer é calcular a integral. Vamos lá. Fazendo aqui o cálculo da integral, o que a gente faz? Qual é a integral de 4x? A integral de 4x é... A gente repete a constante e vê qual é a integral de x. É x ao quadrado sobre 2. Menos a integral de 8, então vai ser simplesmente 8x. Indo de 2 até 4.
Agora a gente vai fazer a outra integral. A outra integral é a seguinte. Integral de menos 4x² sobre 2 mais 24x indo de 6, indo de 4 até 6. Perfeito, assim. E agora o que a gente vai fazer? Só resolver, né? Como é que a gente resolve isso aqui? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai, primeiro, posso cortar aqui, né, esse 2 com esse 4, vai ficar 2x², e aqui também. Cortando 2 com 4, vai ficar 2x². Eu vou substituir o 4 aqui no lugar do x, ver quanto dá. E subtraio, quando eu botar no x, o 2. Então, olha só, vai ficar 2 vezes o x², nesse caso é 4, 4², menos 8x, que nesse caso é 4. Menos, agora, fazendo o x igual a 2. 2 vezes x² é 2. 2², menos 8 vezes o 2. Dessa forma. Mais, agora, essa integral. Aí, quando a gente fizer essa integral, vai ficar menos 2 vezes. Já vou parar de usar o código de cores. x² mais 24 vezes 6. Menos, agora, fazendo x igual a 4. Menos 2 vezes 4, mais 24 vezes 4. Isso aqui. Aí, já adiantando, isso aqui vai dar 8 mais isso aqui tudo, 8. Então, temos isso aqui igual a 16. Pronto. Então, a nossa área, essa área aqui, em amarelo, vale 16 unidades de área. Porém, nós queremos o volume. Então, para a gente achar o volume, eu faço área vezes a sua altura. Então, o volume vai ser área vezes altura, que é 12. Isso aqui vai dar o quê? 16 vezes 12 dá 160, mais 32, 192 unidades de volume. Gabarito, letra B. Então, tudo certo? Aqueles que estão nos assistindo aí pelo YouTube posteriormente, vocês podem também participar das aulas online. Basta que você acesse aí o linkzinho do grupo no WhatsApp e por lá eu estou divulgando as aulas. Para a semana que vem, vamos ter então mais uma aula voltada ao concurso da EFON. Aqui a gente já conseguiu fazer uma grande gama de questões. Na semana que vem vai ter bem mais. Então, a todos que nos assistiram, agradeço imensamente e até a próxima!